No próximo capítulo da novela Coração Acelerado, Agrado não esconderá a revolta ao dar de cara com Huguinho mais uma vez. A discussão será pesada, cheia de farpas antigas e acusações mal resolvidas. Huguinho tentará se impor, mas Agrado não abaixará a cabeça. No meio do embate, Leandro surgirá como um escudo inesperado. Ele tomará as dores da jovem, enfrentará Huguinho sem medo e deixará claro que não permitirá nenhum tipo de humilhação. O gesto aproximará ainda mais os dois, que trocarão olhares longos, carregados de curiosidade e desejo contido. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Alaorzinho perderá a paciência ao descobrir que João Raul está em sua casa. A simples presença do cantor reacenderá antigas mágoas e disputas mal cicatrizadas. O clima ficará tenso e Alaorzinho deixará claro que não confia nas intenções de João Raul, muito menos no impacto que ele ainda causa na família. Nayane, por sua vez, surpreenderá João Raul com uma revelação do passado. Ela confessará que esteve presente no dia do concurso da rádio, anos atrás, e que nunca esqueceu aquele momento. A lembrança mexerá com o cantor, que começará a ligar pontos importantes da própria má história. Em conversa com Valmir, João Raul citará Diana, nome que ainda ecoa como um fantasma em sua vida, sem imaginar o quanto Agrado está mais perto do que ele pensa. Na pensão, Leandro se instalará de vez e acabará conhecendo Thalita, que o observará com atenção e certo interesse. Mesmo assim, o coração dele já estará inclinado para Agrado, sentimento que crescerá a cada encontro. Tiago tentará levantar o astral de Eduarda ao garantir que ela conseguirá ser cantora. O incentivo chegará em boa hora, ainda mais quando Eduarda e Agrado descobrirem que a festa de Bom Retorno contará com um concurso de talentos, reacendendo sonhos adormecidos. Em paralelo, Eliomar sentirá uma forte dor no peito, assustando Nora, que correrá para avisar Zilá. Mesmo fragilizado, ele pedirá segredo absoluto sobre sua saúde, temendo virar motivo de preocupação. O capítulo ganhará um tom decisivo quando João Raul aceitar o convite de Nayane para ser embaixador da festa da cidade. Empolgados, os dois acabarão se beijando, sem perceber as consequências desse gesto. Longe dali, Janete será categórica ao afirmar para Zuzu que não pisará em Bom Retorno, prometendo que esse retorno ainda vai custar caro a muita gente. João Raul e Agrado se aproximam, mas ela esconde. Ser a garota que ele procura. O destino resolve brincar de provocação com João Raul e Agrado. Depois de tantos desencontros, suspeitas e feridas abertas, os dois finalmente se aproximam de forma intensa, verdadeira e cheia de emoção. O problema é que, enquanto o romance floresce, Agrado carrega um segredo capaz de virar a vida do cantor do avesso. Ela é Diana, a menina do passado que João Raul procura há 10 anos. O público descobrirá que a ligação entre eles vem de muito antes da fama, dos palcos lotados e das multidões de fãs. Ainda crianças, João Raul e Agrado se conheceram durante um concurso de talentos mirins. Naquele dia, ela se apresentou como Diana, tímida, mas determinada, segurando firme uma letra escrita à mão. Ele, encantado, ouviu a música e, sem pensar duas vezes, pediu para cantá-la no palco. Bastaram poucos minutos para nascer uma conexão rara, daquelas que não se explicam, apenas acontecem. Mesmo tão jovens, os dois sonharam em dividir o palco novamente. Fizeram planos ingênuos, trocaram confidências e criaram um código só deles. Como símbolo daquela amizade que já parecia amor, trocaram medalhinhas iguais, prometendo que nunca se esqueceriam. Mas o sonho foi interrompido de forma brusca quando Janete, tomada pelo medo e pela urgência, arrancou a filha dali às pressas, sem explicações. A despedida foi fria, incompleta, deixando marcas profundas nos dois. Os anos passaram. João Raul cresceu, virou o mozão do Brasil, conquistou sucesso, dinheiro e reconhecimento nacional. Mas por trás do sorriso fácil e das letras românticas, sempre existiu um vazio. A lembrança de Diana nunca saiu de sua cabeça. A medalhinha virou amuleto,
A música infantil se transformou em obsessão, e a busca pela menina do passado passou a ser quase uma missão de vida. Já Agrado cresceu à sombra desse passado interrompido. Mudou de nome, enfrentou dificuldades, viu sonhos serem adiados e aprendeu cedo que nem toda verdade pode ser dita no tempo certo. Mesmo assim, a música nunca deixou de fazer parte de sua vida. Cantar virou refúgio, resistência e esperança. E, ironicamente, foi a música que voltou a cruzar seu caminho com João Raul. Quando o cantor decide fazer um apelo público no rádio, pedindo ajuda para reencontrar Diana, Agrado escuta tudo. A voz dele, carregada de emoção, desmonta suas defesas. Ela chora, hesita, treme, mas decide criar coragem. Acredita que finalmente chegou o momento de revelar quem é. Só não contava com o muro de desconfiança que João Raul construiu ao longo dos anos. Cansado de farsas e mulheres interessadas em fama, João Raul reage com frieza. Não acredita em Agrado, questiona cada palavra e, sem paciência, manda os seguranças tirá-la do camarim. A humilhação é grande, mas antes de sair, ela diz frases que o atingem em cheio. Detalhes íntimos, lembranças que ninguém mais poderia saber. Mesmo assim, o cantor prefere ignorar, acreditando que tudo não passa de mais uma mentira bem ensaiada. Abalado, confuso e irritado consigo mesmo, João Raul abandona um festival no meio do compromisso, choca a equipe e desaparece. É nesse momento que o destino age com ironia fina. Ele acaba indo parar justamente no bar onde Agrado está cantando naquela noite, sem saber que ela está ali. O reencontro acontece sem aviso, sem máscaras, sem seguranças. Apenas música. Quando os olhares se cruzam, o silêncio pesa. João Raul reconhece a voz antes mesmo de reconhecer o rosto. Movido por impulso, ele sobe ao palco e divide o microfone com Agrado. A sintonia é imediata, arrebatadora, quase assustadora. As vozes se encaixam, o público vibra, e o que era apenas uma apresentação vira um momento histórico. O vídeo da dupla cantando se espalha pelas redes sociais em questão de horas e viraliza como um fenômeno. A repercussão desperta a fúria de Nayane, a influencer com quem João Raul mantém um envolvimento midiático e cheio de aparências. Tomada pelo ciúme e pela ambição, Nayane decide investigar quem é aquela garota misteriosa que roubou a cena e o coração do cantor, sem imaginar que Agrado é sua própria prima. Mesmo cercados por intrigas, armações e pressões externas, João Raul e Agrado passam a se encontrar com mais frequência. Conversam, riem, cantam juntos e deixam o sentimento crescer sem freios. Para ele, é como se finalmente tivesse encontrado alguém que o enxerga além da fama. Para ela, é a chance de viver o amor que foi interrompido no passado. Ainda assim, Agrado prefere o silêncio. O medo de perder tudo, de ser rejeitada outra vez e de ver João Raul se afastar ao descobrir a verdade fala mais alto. Ela guarda o segredo, enquanto Diana permanece escondida à vista de todos. O passado bate à porta. O futuro se aproxima perigosamente, e cada encontro entre os dois carrega a tensão de uma revelação que pode mudar tudo, mas que, por enquanto, continuará suspensa à espera do momento certo para explodir. A relação entre João Raul e Agrado entrará em uma fase ainda mais delicada, marcada por sentimentos intensos e decisões difíceis. O sucesso repentino da apresentação no bar fará com que os dois sejam convidados para novos eventos e participações especiais, colocando Agrado pela primeira vez sob os holofotes. A cada nova música cantada lado a lado, a conexão entre eles ficará mais evidente, despertando comentários, apostas do público e uma curiosidade crescente sobre quem é, afinal, a jovem que conseguiu tocar o coração do cantor. João Raul passará a confiar cada vez mais em Agrado. Ele se abrirá sobre as frustrações da fama, o peso de carregar uma imagem perfeita e a dor de nunca ter encontrado Diana, a menina que marcou sua infância. Em cenas carregadas de emoção, o sertanejo confessará que, mesmo sem perceber, sente com Agrado algo muito parecido com aquilo que viveu no passado. Uma sensação de paz e pertencimento que nenhuma outra mulher conseguiu despertar. Agrado ouvirá tudo em silêncio, lutando contra a própria consciência.
Em diversos momentos, ela quase revelará a verdade, mas sempre será interrompida por algum detalhe. A chegada inesperada de alguém, uma ligação urgente, ou até mesmo uma atitude de João Raul que a fará recuar por medo de perder o que estão construindo. O conflito interno da jovem se tornará cada vez mais evidente, mostrando que o segredo começa a pesar mais do que o silêncio. Enquanto isso, Nayane intensificará suas armações. Incomodada com a proximidade dos dois, ela tentará desmoralizar Agrado publicamente, espalhando boatos e levantando suspeitas sobre seu passado. As investidas da influencer provocarão discussões, afastamentos momentâneos e colocarão João Raul em uma posição difícil, forçando-o a escolher entre a imagem pública que construiu e o sentimento verdadeiro que começa a dominar seu coração. Paralelamente, Janete perceberá que o passado está prestes a vir à tona. A mãe de Agrado ficará em alerta ao notar a exposição da filha e temerá que a verdade sobre Diana venha à tona da pior forma possível. Em conversas tensas, ela pressionará Agrado a se afastar de João Raul antes que tudo saia do controle, reacendendo antigas feridas e culpas mal resolvidas. Mesmo diante de tantos obstáculos, João Raul não conseguirá se afastar. Ele passará a compor uma nova música inspirada em Agrado, sem saber que está, na verdade, revisitando a melodia que cantou quando era criança. Pequenos detalhes, palavras, acordes e gestos começarão a despertar lembranças confusas, deixando o cantor cada vez mais perto de juntar as peças do quebra-cabeça. Com o romance ameaçado, o passado batendo à porta e o futuro do casal em jogo, Agrado entenderá que o tempo do silêncio está chegando ao fim. A verdade sobre Diana se aproxima perigosamente de ser revelada, prometendo mudar o rumo da história dos dois e transformar para sempre a trajetória de João Raul, Agrado e de todos ao redor. Eliomar terá um destino trágico decretado. O pai de Janete e Zilá vai passar mal após relembrar feridas profundas do passado, e o médico será direto ao afirmar que não há mais alternativas para reverter o quadro delicado. A situação vai mobilizar a família, reacender conflitos antigos e trazer à tona culpas que nunca foram resolvidas. Tudo começará durante uma conversa aparentemente comum entre Eliomar e Nora. O clima, no entanto, logo ficará pesado quando o patriarca permitir que memórias antigas venham à tona. Com o olhar carregado de mágoa, ele voltará a falar de Janete, reabrindo uma ferida que jamais cicatrizou. Boa menina que traiu o noivo, traiu a família, roubou. Tudo por causa dessa maldição de querer cantar. Disparará ele sem medir as palavras. A fala virá carregada de rancor, mas também de frustração e culpa, como se cada palavra fosse um peso a mais sobre o próprio peito. No meio do desabafo, Eliomar será interrompido por uma dor intensa. Ele levará a mão ao peito, perderá o fôlego e tentará disfarçar o mal-estar, dizendo que não é nada. Nora perceberá na hora que a situação é grave. O semblante dele ficará pálido, a respiração descompassada e o suor frio começará a escorrer pelo rosto. Em poucos segundos, o homem que sempre se mostrou duro e controlador estará frágil, lutando para se manter consciente. Assustada, Nora insistirá para que ele se sente, mas Eliomar não conseguirá. As pernas falharão e ele acabará desabando, deixando claro que não se trata de mais um susto passageiro. O desespero tomará conta do ambiente. Nora chamará ajuda, pegará o celular com as mãos trêmulas e acionará uma ambulância, enquanto tenta manter Eliomar acordado. Entre gemidos de dor, ele ainda balbuciará frases desconexas, misturando o presente com lembranças do passado. Levado às pressas para o hospital, Eliomar chegará desacordado. Zilá será avisada às pressas e entrará em pânico ao saber do estado do pai. Sem perder tempo, ela correrá para a unidade médica, temendo o pior. Ao chegar, encontrará Nora em choque, andando de um lado para o outro na sala de espera, sem conseguir segurar as lágrimas. O médico aparecerá pouco depois, com um semblante sério, deixando claro que a situação é mais grave do que todos imaginavam. Eliomar despertará após alguns minutos, ainda confuso, ligado a aparelhos e visivelmente debilitado. Mesmo consciente,
O quadro inspirará cuidados extremos. O profissional explicará que o coração dele já vinha dando sinais de falência há algum tempo e que o esforço emocional recente foi o gatilho para a piora repentina. Zilá, tomada pelo medo, tentará se apegar a qualquer esperança. Mas o que a gente tem que fazer, doutor? Operar de novo? Perguntará ela, com a voz embargada, lembrando das cirurgias anteriores que o pai já enfrentou. O médico respirará fundo antes de responder, deixando o silêncio falar por si. Em seguida, será categórico. Infelizmente, ele não tem condições de passar por outra cirurgia. Nem mesmo a colocação de um stent é possível neste momento. Não há muito que se possa fazer. A frase cairá como uma bomba. Zilá ficará paralisada, sem conseguir assimilar a informação. Nora levará a mão à boca, tentando conter o choro. O médico explicará que as coronárias de Eliomar estão gravemente obstruídas, que o coração está extremamente comprometido e que qualquer procedimento invasivo poderia ser fatal. A recomendação será manter cuidados paliativos, controlar a dor e acompanhar a evolução do quadro, mesmo sabendo que o prognóstico é sombrio. Enquanto isso, Eliomar, ainda no leito, ouvirá parte da conversa. O olhar dele vagará pelo teto do quarto, como se estivesse finalmente entendendo que o tempo está se esgotando. Em silêncio, ele começará a revisitar mentalmente suas escolhas, seus erros e, principalmente, a relação conturbada com Janete. A obsessão em controlar o destino da filha, o desprezo pelo sonho dela de cantar e as palavras duras ditas ao longo dos anos pesarão mais do que a própria dor física. Zilá se aproximará da cama, segurará a mão do pai e tentará ser forte, mesmo com o coração despedaçado. Ela pedirá que ele não fale, que economize forças, mas Eliomar insistirá em dizer algumas poucas palavras, demonstrando arrependimento e uma fragilidade que nunca mostrou antes. Nora observará tudo de longe, sentindo que aquele momento marca um divisor de águas para toda uma família. O médico retornará pouco depois com novos exames em mãos e confirmará a piora do quadro. O seu Eliomar está com obstruções graves nas coronárias. A situação é instável e pode evoluir a qualquer momento. Informará, deixando claro que o risco de um novo colapso é iminente. A tensão tomará conta do hospital, enquanto a família se prepara para enfrentar horas decisivas. Nos próximos capítulos, o estado de saúde de Eliomar continuará oscilando, mantendo todos em alerta. As mágoas do passado, especialmente as envolvendo Janete, ganharão ainda mais peso diante da possibilidade de uma despedida definitiva. E o silêncio no quarto do hospital será carregado de tudo aquilo que nunca foi dito. A tensão aumentará ainda mais quando o silêncio no quarto for quebrado pelo som insistente dos aparelhos. Eliomar começará a demonstrar sinais de confusão, alternando momentos de lucidez com lapsos de memória. Em um deles, ele chamará por Janete, num sussurro quase inaudível, surpreendendo Zilá e Nora. O nome da filha ecoará como um fantasma do passado, trazendo à tona tudo o que foi mal resolvido entre eles. Zilá se aproximará ainda mais da cama, tentando entender se o pai está consciente ou apenas delirando. O médico explicará que esse tipo de reação é comum em pacientes com um quadro avançado como o dele, mas não esconderá a preocupação. Cada alteração nos batimentos cardíacos será acompanhada com apreensão, e qualquer alarme disparado fará o coração de todos gelar. Do lado de fora, o clima será de pura angústia. Zilá ligará para avisar Janete sobre o estado do pai, mesmo sabendo que a relação entre eles está longe de ser pacífica. A notícia cairá como um choque, e Janete ficará dividida entre a mágoa antiga e o peso de uma possível despedida. O passado que Eliomar tanto condenou começará a cobrar seu preço justamente no momento mais delicado. De volta ao quarto, Eliomar terá um breve momento de lucidez. Com esforço, ele pedirá água, olhará para Nora e deixará escapar um pedido de desculpas mal formulado, como se ainda tivesse dificuldade em admitir os próprios erros. Nora, emocionada, segurará sua mão e pedirá que ele descanse, tentando transmitir alguma calma, mesmo sabendo que a situação foge completamente do controle. Pouco depois, o médico retornará com um semblante ainda mais sério,
Ele explicará que as obstruções avançaram e que o coração de Eliomar está trabalhando no limite. A recomendação será manter vigilância constante, pois qualquer nova crise pode ser definitiva. Zilá ouvirá tudo em silêncio, lutando para não desmoronar diante da fragilidade daquele homem que sempre pareceu tão forte. Nos corredores do hospital, a sensação será de contagem regressiva. Cada minuto parecerá uma eternidade, e a expectativa pela chegada de Janete aumentará a tensão. Enquanto isso, Eliomar permanecerá entre a vida e a morte, preso a lembranças, arrependimentos e palavras nunca ditas, deixando claro que seu destino está cada vez mais próximo de ser selado nos próximos capítulos.